Pessoal, a primeira pergunta é a seguinte: o futebol brasileiro está doente ou o futebol brasileiro está saudável? Bom, João, acho que a gente começa colocando que o futebol brasileiro está no caminho para ficar doente, né? A gente sempre fala no mercado, né, Altitude Galápagos, a gente trabalha junto em várias iniciativas focadas no mercado esportivo, no futebol e nas finanças do futebol. E com a aprovação da lei da SAF em agosto de 21, a gente entrou numa fase intensa de transformações no futebol brasileiro. Fato é que, né, o que a gente mostra no relatório aqui, a indústria está movimentando muito mais dinheiro, tem muito recurso entrando, seja da aceleração das receitas, que cresceram aí 25% ano contra ano, seja por meio da injeção de capital inorgânico dos novos investidores, donos de SAFs, né, no mercado inteiro, seja por conta de antecipações, né, de créditos futuros que alguns clubes hoje fazem para se capitalizar, né, ter uma liquidez maior ali. Então, antecipar, por exemplo, os contratos de direito de transmissão, né, renegociados agora de 2025 a 2029, trazer esse valor ao presente para poder gastar, investir. Então, essas três alavancas fazem com que passe muito mais dinheiro hoje dentro do futebol brasileiro. O fato é que, né, a gente fala que estamos caminhando aí talvez para uma doença, porque esse dinheiro novo que está entrando, ele está não necessariamente sendo alocado da forma correta, pensando na sustentabilidade e longevidade financeira do futebol brasileiro. Então a gente enxerga aí um dado que é preocupante, por exemplo, que está no relatório, é que comparando 24 com 23, os clubes brasileiros dobraram o valor investido em contratações de atleta, né? 2023, 1,6 bilhões de reais gastos pelos 20 clubes da Série A em compra de jogadores, 2024, 3,4 bilhões gastos em jogadores. Ao mesmo tempo, o endividamento aumentou em 25% também, em patamares parecidos com a receita. Então, o que isso quer dizer? Né? Que o dinheiro novo que está entrando está indo exclusivamente, em grande parte, claro que tem as exceções, mas para investimento no campo. Né? Quando do outro lado a gente tem o endividamento aumentando, a gente tem despesa financeira aumentando, né? Foi o primeiro ano também, somando os clubes aí da Série A do Campeonato Brasileiro, eles gastaram mais de R$1 bilhão em juros, em despesa financeira. Então, o que a gente sempre fala é que o lado positivo está entrando mais dinheiro, o lado negativo, não necessariamente esse dinheiro está entrando porque a gente gostaria que acontecesse, que é uma desalavancagem dos clubes, porque eles pudessem gastar menos dinheiro com juros e sobrar mais dinheiro no caixa. Joel, eu jurava que a primeira resposta ia ser o seguinte: olha, nós temos um doente, mas que esse doente está se tratando, está ali fazendo uma fisioterapia, está tomando os remédios e daqui a pouco ele tem alta. E o diagnóstico é exatamente o contrário. Nós temos um doente que está cada dia mais doente, então. É isso, com algumas exceções que eu acho que alguns clubes já fizeram essa lição de casa no passado, o futebol tem que ser tratado como uma empresa hoje. Então é um mercado no Brasil bilionário, que envolve bilhões e bilhões de reais de receita, seja com patrocínio, direito de transmissão, bilheteria, sócio-torcedor, isso tem aumentado. O que os clubes não estão fazendo como uma empresa deveria fazer? Olhar para a despesa. Né? É insustentável que, a longo tempo, um clube tenha mais despesas do que receitas, ou seja, tenha déficits ano contra ano. Como que o clube resolve isso? De duas maneiras. Ou tem um investidor que entra como sócio via uma SAF, que é um fenômeno que a gente viu alguns clubes fazendo esse movimento, ou corta a despesa para conseguir ter superávit, que é o que a gente viu o Flamengo e o Palmeiras fazendo lá atrás, ou por último, o clube toma dívida. Né? E as dívidas hoje, o tamanho da alavancagem dos clubes na média, né, começam a acender um certo sinal amarelo para que esses patamares de dívida não são sustentáveis ao longo do tempo, especialmente porque os clubes continuam não gerando superávit para conseguir pagar. Então é por isso que a gente fala que está no caminho da doença, é justamente esse cenário que começa a preocupar, e você não vê muito uma longevidade nessa situação financeira de cada um desses clubes. Mas a luz é amarela ou a gente já passou da luz vermelha há muito tempo? Não, a luz é amarela. Acho que a gente é muito otimista, né? A gente trabalha com a indústria, empreende na indústria, então a gente está vendo os sinais de transformação acontecendo, né? O ponto que o Joel trouxe é super importante, né, da gente pegar os movimentos que Palmeiras e Flamengo começaram lá em 2013, né, voltando 12 anos no tempo, de se desalavancar, pagar dívida antes de voltar a fazer grandes investimentos no futebol. E hoje no campo a gente vê que isso funcionou, né? Então são casos de sucesso que estão aí para todo mundo aprender. Você tem o exemplo de um Fortaleza que veio de uma Série C lá em 2016, 2017 para chegar até competições continentais, ser um participante assíduo de uma Copa Libertadores. Tem o Red Bull Bragantino, que é o modelo de clube empresa, então o Bahia agora com o investimento inorgânico aí do City Football Group, dono do Manchester City, investindo também no futebol brasileiro. Então a gente bate muito nessa tecla que o Joel trouxe, né? Como qualquer negócio, né? Qualquer empresa, você não pode gastar mais do que você arrecada recorrentemente e esperar que o resultado seja positivo. Uma hora você vai bater no muro, né? Então, como qualquer negócio, você cobre o pé, descobre a cabeça. O que a gente tem visto em alguns casos são clubes que estão, o que a gente fala é trocando o futuro pelo presente, né? Eu estou investindo muito, que eu quero ganhar agora, estou pressionado pela torcida agora e não estou necessariamente pensando 5, 7, 10 anos lá na frente.
Ô, Joel, agora quando a gente vê esse gráfico que está aí na tela, mostrando exatamente o que você disse, Pedro, agora há pouco, de um futebol brasileiro que de um ano para o outro dobrou o investimento em jogadores, isso é muito preocupante, porque talvez fosse a hora dos clubes estarem fazendo caixa, reforçando, criando uma robustez financeira para no futuro fazerem o que fizeram Palmeiras, Flamengo, e a realidade me parece completamente oposta. Ao invés de estar pisando no freio, está todo mundo pisando no acelerador. Eu acho que é um pouco disso, João. Assim, a gente tem uma janela de oportunidade agora, né, nos últimos 2, 3 anos, em que os patamares aumentaram muito. Então, de novo, a gente teve aqui renegociação de transmissão pelas ligas, que aumentou significativamente os valores que os clubes recebem. Teve todo o movimento de bets indo para o mundo do futebol, aumentando os valores de patrocínio na média, né, e acaba puxando a barra, e todos os demais clubes vão atrás desses patrocínios também, além de aumento de sócio-torcedor, aumento de bilheteria. Então, assim, o futebol está num momento positivo em termos de receita para conseguir olhar para dentro de casa e fazer o seu dever de casa de conseguir organizar as finanças. O que a gente vê é que poucos desses clubes estão fazendo isso. Com algumas exceções de clubes que já estão começando a implementar algum tipo de política de governança para ter um superávit ou de redução de alavancagem, a grande maioria continua investindo no campo, como o Pedro mencionou, e deixando esse problema do endividamento para frente. Né? Então, salvo algumas exceções, como a gente mencionou, de fato a gente está perdendo uma grande oportunidade de conseguir acertar a rota no momento em que as receitas estão positivas para o mercado.